Fala galera, aulinha para o primeiro ano do ensino médio hoje, lançamento horizontal no vácuo, isso aqui só vale no vácuo, desprezando a resistência do ar, porque senão nada dessas equações valem, tá? E vamos usar um pouco da ideia lá de Galileu, do princípio da simultaneidade aqui também, beleza? Vem comigo então. Primeira coisa, o lançamento horizontal, ele é uma junção de dois tipos de movimento, um movimento uniforme e um movimento variado. Eu digo que no eixo X o movimento é uniforme, no eixo Y o movimento é variado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quando o corpinho ele é lançado, ele faz essa meia parábola que a gente fala, né? Que é essa trajetória aqui. O que é interessante nessa queda do corpo é a altura que ele está em relação ao solo, nesse caso da mesinha aqui, e também essa distância em relação à sua posição inicial, que nós chamamos de alcance. É bem provável que ele peça um ou outro aqui. Tá ok? Quando a bolinha ela tá caindo, tá? O tempo que ela levaria, né, para cair nesse arco de parábola seria o mesmo tempo que ela levaria para andar na horizontal, usando o princípio da simultaneidade de Galileu. Então por isso que o tempo aqui nas duas formas é o mesmo, tanto na horizontal, no eixo X, que tem a ver com alcance, como na vertical, né, no eixo Y tem a ver com a altura. Olha que interessante, o tempo é o mesmo. Então a gente pode relacionar o tempo daqui com o tempo daqui. E é bem provável que ele peça isso no exercício. O que é interessante aqui? Inicialmente, a componente da velocidade inicial em Y é nula, mas eu tenho a componente da velocidade inicial em X, que faz ela cair aqui. À medida que ela está caindo, aí eu já tenho o componente da velocidade em Y. Por quê? Aparece uma componente que faz ela ter a queda, né? E usando a regra vetorial de soma de vetores, na verdade, você pode encontrar o vetor resultante da velocidade nessa queda. Por exemplo, se eu tirasse uma foto e eu quero saber a velocidade nesse exato momento. O Vx é o mesmo, porque, como eu falei, na horizontal ele está em movimento uniforme. É só na vertical que ele está em movimento variado. Por isso que eu já coloquei aqui, a velocidade inicial em x é a mesma coisa que a velocidade em x em qualquer ponto do movimento. Ou seja, só o vetor velocidade na horizontal que é constante. Agora da vertical é variável, e é verdade. Aqui é zero, aqui eu tenho Vy, por exemplo. Fazendo a soma vetorial, por exemplo, uma componente Vy e uma componente Vx, eu projetando aqui as duas, né, eu tenho a componente, eu tenho a resultante nesse caso. E lembra que o vetor velocidade numa trajetória, ele é tangente à trajetória. E é verdade, ó, ele é tangente. O que é interessante? Como eu falei, não vem muito ao caso de descobrir o vetor velocidade aqui, o vetor resultante. Às vezes ele pede para calcular, mas vai ser mais pedido ele calcular a altura e o alcance. Para calcular a altura já tem uma fórmula pronta. É o produto da gravidade vezes o quadrado do tempo, que é o tempo de queda, que também é o mesmo tempo para se a bolinha tivesse uma sombra, né, ela andasse aqui na horizontal. Por exemplo, pensa no sol assim chegando na bolinha, eu formo uma sombra. À medida que a bolinha está caindo, a sua sombra não vem depois, né? A sombra e a bolinha elas chegam juntas, por isso que o tempo é o mesmo, por isso que eles são simultâneos. Vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vem lá daquela equação do sorvetão. S igual a esse 0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, lá do movimento variado. Já para calcular o alcance, ele vem da fórmula lá do movimento uniforme, que distância é velocidade vezes o tempo. E você pode ver que aqui a velocidade é na componente do eixo X, porque o alcance ele está no eixo X. Aqui eu não tenho componente da velocidade, porque a velocidade inicial no eixo Y, que a altura tem a ver com Y, ele está na vertical, ela é nula, né? Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, ele dá lá o alcance, ele dá o Vx, você acha o tempo. Achando o tempo, levando ao quadrado, multiplicando pela gravidade, dividido por 2, você vai achar a altura. Se ele der a altura, a gravidade ele vai dar, você passar o 2 multiplicando, você acha o tempo. Substitui o tempo aqui, vezes a velocidade em x, que ela é constante, você vai achar o alcance. Então, às vezes ele vai dar um e vai pedir o outro, às vezes ele vai dar o outro e vai pedir o anterior. Cara, não tem erro, cara. Isso aqui é muito fácil. Beleza? Fica com Deus, aquela boa aula, estuda e boa quarentena também para vocês.